Pronto. Pode gravar, né, gente? Pode, gente? Ou não pode? Pode Ó, sim. obrigado, Everton. Aí, o seguinte, pessoal, hoje nós tivemos reunião, né? O Senac já está assim, nós no Senac, né, o Senac quanto empresa, a gente não sabe ao certo quando vai voltar às aulas, entendeu? Por que não sabe ao certo? Depende daquele negócio de curva, né? Sobe, desce, se a curva subir, de repente não volta. Se a curva baixar, a gente volta. Mas mesmo assim, o Senac já está preparando para o retorno às aulas, tá? Então, como que vai ser o retorno às aulas? Vai ter aquele negócio lá de a redução, né? Tantos por cento, hoje pode ter aula tantos por cento, então vem tantos alunos, no outro dia vem outros alunos, entendeu? Então já começou a organizar isso, tá? Eu não sei, não tenho dia, não tenho, assim, não tenho nada para falar para vocês, porque não passaram para nós ainda. Mas eu já estou falando para vocês que o Senac está preparando para voltar, tá bom? Outra coisa que é interessante eu falar para vocês é o seguinte, né? Não vai ter reprise de aulas, entendeu? Não vai ter reprise. O que é o reprise? Exemplo, a aula de hoje. Vocês quatro participaram da aula, tal, teve aula, tranquilo. Quem não pôde participar da aula e não tem internet, né, que sinalizou para nós, vai receber o material em casa e vai fazer atividade. Então, aqueles que não participaram, que não quiseram, eles vão ter depois, né, que não participaram e ou não quiseram, eles depois terão que acessar a plataforma Google Classroom, assistir às aulas que estão lá gravadas, fazer as atividades que estão lá gravadas, né? E concomitante assistir às aulas que vão continuar, entendeu? Então isso a gente já sabe. Então vamos dar exemplo. Essa semana a gente termina toda a parte de logística. Aí, a partir do mês que vem, quando vocês voltarem de férias, já entra outra UC. Então, aí o que vai acontecer? Vocês que já assistiram a aula de logística e conseguiram fechar, fez as atividades lá, eu avaliei, por exemplo, que vocês foram bem e tal, beleza, tranquilo, tá? Agora, aqueles que não assistiram às aulas remotas, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que assistir a aula remota, né? Fazer os trabalhos e, enquanto isso, assistir às aulas presenciais, entendeu? Então, vamos dar exemplo. Vocês que estão aqui assistindo, se todos vocês fecharem a UC, né? Forem aprovados na UC, beleza, vocês vão pegar a próxima UC. Vamos dar exemplo, UC11. Essa é a 10, vocês vão pau no gato na UC11. E o pessoal que não participou das aulas remotas, eles vão assistir o C10 remotamente e o C11 concomitante. Entenderam como é que vai ser? Sim, Entenderam, entendeu? gente? Entendeu? Valeu. Sim, entendi. Uhum. Tem algumas situações, por exemplo, dar um exemplo para vocês. O Lineker, né? O Lineker, a única internet que ele tem é 3G, ó, 3G. Então, como é que vai? O que está acontecendo com o Lineker? Eu não, né? O Senac, eu passo o que vocês estudaram. O Senac manda para eles por correio, né? Lá na casa dele. Aí lá ele faz atividade, entenderam? Aí depois a entrega que ele faz é a mesma que vocês fazem. A única diferença é que a dele é escrita, né? Não tem nada remoto, entendeu? Então ele também se desenvolver, vai para frente, né? Tem mais da turma de vocês, acho que tem mais duas pessoas que estão fazendo desse jeito, que tem internet, mas não tem
Wi-Fi ou internet via cabo. Então, como é só 3G, aí a gente faz assim. Né? Mas aí o restante que não assistiu, tal, né? Porque o interessante, pessoal, até depois se vocês tiverem um contato com mais gente, é vocês falarem isso. De repente a pessoa tem algum problema, a pessoa não tem acesso à internet, mas não sinalizou para o Senac, quando chegar lá na frente, o que vai acontecer? Né? Infelizmente, vai ter que ver concomitante duas UCs. Certo? Explicado isso, pessoal? Sim. Querem falar alguma coisa, perguntar, tirar alguma dúvida? Fique à vontade, gente. Até não concordar, vocês são livres para isso. Ô, professor, e se não puder voltar às aulas esse ano, a gente vai continuar permanecendo tudo normal via online, o curso inteiro, bem dizer? Carol, essa é uma pergunta que, infelizmente, eu não sei te responder. Foi a Carol mesmo que perguntou, né? Tá? Foi. Eu não sei te responder. Você pode me cobrar amanhã? Aí eu te respondo, Pode ser. tá? Me cobra, pode me cobrar até o WhatsApp, que aí eu respondo, tá? Porque eu não, assim, eu não sei responder como é que vai ser, né? Juliano, isso é uma resposta minha, não é a resposta oficial, não, é um achismo. Eu, Juliano, acho que se nós não voltarmos esse ano, vai continuar atividades remotas, entendeu? Né? Agora, eu não sei o que vai fazer. Que envolve muita coisa, né? Por exemplo, não envolve só o Senac Franca, envolve o Senac São Paulo inteirinho, né? Certo? Mais Certo. perguntas? Pode fazer, gente. Fiquem à vontade. Então, vamos nessa? Bom, pessoal, nós temos aula hoje, dia 22, aula quarta, dia 24, e aula quinta, dia 25, né? Então, o que eu pretendo fazer essa semana? Deixa eu fechar aqui. O que eu pretendo fazer essa semana? Última semana, vocês vão entrar de férias, né? Então, eu pretendo fazer assim. Hoje, a gente tem uma aula presencial aqui, uma aula remota. Amanhã não tem aula comigo. Na quarta, eu vou colocar lá um vídeo. Vocês veem o vídeo, né? E tem lá vou pedir para vocês comentarem alguma coisa sobre esse vídeo. Quarta-feira. Então, não vai ser nem aqui, vai ser uma aula que eu vou postar lá na sala de aula, no Google Sala de Aula. Então, quarta, não vai ter nem link para a gente entrar, tá? Na quinta, eu convido todos vocês a entrarem, para quê? Para a gente ter uma roda de conversa, um debate, né? Tanto com relação à logística, com relação às aulas. E aí, assim, a gente fecha toda essa questão de logística, certo? Certo. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Ó, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Né? Vou compartilhar tudo que eu tenho aqui com vocês. Até aqui eu vou mostrar para vocês, ó, nosso plano de ação, né? Aqui, ó, lá, hoje é dia 22, ó, nós estamos falando de logística reversa. Depois, dia 24, olha lá, é o vídeo que nós vamos conversar é sobre a lei de resíduos sólidos. Hoje eu vou falar um pouquinho dele. E no dia 25, né, eu pus aqui como feedback, mas é um bate-papo, tá? Porque eu não tenho nem como
dar um feedback para todo mundo, né? Quem tiver aí, a gente conversa um pouco. Então, é isso aqui que a gente tem, né? E na sexta, 26, não tem aula, depois vocês estão de férias, tá? Então, o que a gente fala hoje? De logística reversa. Deixa eu ver se eu acho aqui, dentro da pasta de vocês, deixa eu ver aqui, área de trabalho, aulas, ADM 30. Deixa eu ver se é esse. Não é esse. Também não é esse. Também não é esse. Ah, cadê o... Acho que é esse. Ah, é esse aqui, ó. Vamos lá. Ó. Então, vocês lembram dessa planilhinha de Excel, né? Que a gente veio trazendo, ó, todos os tipos de logística, né? Ó, logística do abastecimento, a logística de produção e também de vendas, e logística de distribuição que a gente terminou no último encontro, né? E até peço para vocês depois, eu coloquei umas atividades lá. Vocês já chegaram a ver as atividades que eu coloquei? Eu já fiz, já. Já fez? Oh, legal. Valeu, Everton. Parabéns. Ó, então depois, pessoal, então façam como o Everton. Vai lá e já mata isso agora, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. O Everton, quando entrar de férias, vai entrar de férias, né? Agora, se nós não fizermos agora, o que vai acontecer? Lá nas férias, nós vamos ter que ficar fazendo trabalhinho de logística, né? Então, se vocês puderem e quiserem, tá? Façam como o Everton. Bom, ó aqui, ó. Voltando aqui, nós trouxemos, ó, logística de abastecimento, logística de produção e vendas, logística de distribuição, né? E hoje nós estamos falando de logística reversa. Então, o que vem a ser a logística reversa? Logística reversa, deixa eu ver se tem um desenho aqui para ficar a ilustração muito bacana. Será que esse aqui dá certo? Vamos ver. Ó, logística reversa, o que ela faz? Ó? Ela pega todo vamos chamar, todo o índice de produção, tudo que foi produzido, né? E traz de volta para a linha de abastecimento, ou compras e estoque, né? Fazendo assim que tenha um círculo de operações. Então, como que a logística reversa faz isso? Ela faz de duas formas, tá? A primeira, nós chamamos de pós-venda, né? Como assim na pós-venda? Então, vamos dar um exemplo para vocês. Você vai ali, né, numa loja de eletrônicos aqui de Franca e compra uma caixinha de sons, caixinha de som dessa da JBL, né? Aí você chega na sua casa, você vai ligar a caixinha de som, a caixinha não funciona, não liga de jeito nenhum. Você fica lá tentando, pelejando e a caixinha não vai, né? Aí o que acontece? Você vai pegar essa caixinha, vai voltar na loja em que você comprou, né? E a loja que você comprou vai fazer o quê? Ou ela vai, dentro dos termos de garantia, ou ela vai consertar a caixa, ou ela vai trocar a caixa, ou ela vai pegar a caixa e te devolver o dinheiro. Então, o que aconteceu com a caixa que você comprou? Você devolveu ela para o setor de estoque da empresa. A empresa agora cabe o quê? Ou ela reciclar essa caixa de som, né? Ou ela descartar essa caixa de som de maneira consciente, numa forma em que não vá poluir o meio ambiente.
Tá? Então, entenderam o que é uma logística reversa de pós-venda? É o produto que você compra, né? Ele apresentou defeito, você troca. Ou né, um produto que você comprou, chegou em casa, não serviu para você, você vai lá e troca por um que vai servir. Tá? Então, isso são ações de pós-venda. E tem as ações de pós-consumo. Tá? Então, tem as ações de pós-consumo. Então, o que é uma ação de pós-consumo? A indústria, né? As indústrias no Brasil, desde 2010, são responsáveis pelo lixo que ela gera. Desde lá da sua produção, né? Aqui, ó, desde lá da sua produção até depois que o cliente usou. Entenderam? Tá? Então, toda a indústria ela é responsável por isso. E aí existe o quê? Uma exigência de que a indústria faça o recolhimento desse lixo. Então, vamos lá. Como é que eu vou falar para vocês? A indústria do calçado. Muito mais fácil falar da indústria do calçado. A indústria do calçado, ela não pode jogar o resíduo do couro em qualquer lugar. Então, o que acontece? Tem um acordo entre o sindicato da indústria com as empresas, onde o sindicato da indústria faz o quê? Ele gerencia isso. Então, as empresas pagam um valor para o sindicato, tá? Acho que hoje isso está em torno de R$ 2.000 por mês. As empresas pagam isso. O sindicato paga uma empresa que vai até as fábricas, coleta o resíduo do couro e joga num lugar próprio para isso. Então, você não pode ter uma empresa e depois sair jogando o lixo em qualquer lugar. Entenderam? Um outro exemplo disso é o quê? Né? Nós falamos que a indústria ela é responsável pelo seu lixo. Então, vamos lá na empresa que produz televisão. Vocês já viram televisão, geladeira? Vocês já puderam perceber que todo esse material, né? Todos esses produtos, televisão, geladeira, armário, cama, colchão, todos eles vêm embalados com papel reciclável, né? Com materiais recicláveis, isopor, plástico, papelão. Por que isso? Porque vamos imaginar a LG, que é uma empresa de televisão. Ela tem que vir de casa em casa que ela vendeu, recolhendo o resíduo. Então, ele já desenvolve uma questão de produtos recicláveis, e esses produtos, o próprio consumidor faz o quê? Joga o produto fora. Entenderam o lance da logística reversa? Né? Então, por exemplo, se eu comprar uma televisão hoje, eu pego todo o material e coloco ali fora. Por quê? Porque existe no município a coleta seletiva, a coleta reciclável. Certo, pessoal? Entenderam aí essa parte? Eu Certo. entendi. Tranquilo, então? Isso é o que acontece aí, né, no dia a dia. A empresa não tem como. Existem algumas empresas que têm alguma exigência, né? Quais são essas empresas que têm algumas exigências? Por exemplo, pneu, óleo, lâmpada fluorescente, que hoje não existe mais, né? Hoje já é lâmpada de LED, agrotóxico. Deixa eu ver qual um outro.
e produtos químicos. Então, esses são os que mais, né? Os vedetes. Por quê? Porque eles poluem muito. Deixa eu dar um exemplo para vocês muito, muito interessante. Quem aí lembra, quando aqui em Franca teve aquela questão lá do pessoal que foi preso, porque eles falsificavam agrotóxicos? Vocês lembram disso? Lembra Eu ou lembro, não? mas Oi? eu lembro mais ou menos. Eu Aham, lembro que teve essa entendi. notícia mesmo. É, teve Franca, foi em rede nacional. Franca, prenderam gente pra caramba, prenderam carro, prenderam, sabe, um monte de coisa. A polícia veio de fora pra cá. Não foi nem aqui de Franca, teve a de Franca, mas, né? Por quê? O que que aconteceu? Não foi que ninguém denunciou, alguém foi lá, viu que os caras produziam agrotóxico falso. Não, não foi isso não, tá? Foi uma coisa até, vamos dizer assim, mais em cima. Quando você compra o agrotóxico, você é obrigado a devolver a embalagem. E aí a indústria do agrotóxico, ela faz a reciclagem da embalagem, ou ela reutiliza, ou ela vende, ela dá um jeito, né? Aí, de repente, começou a chegar na indústria de agrotóxico produto com rótulo diferente, com lote diferente, com código diferente. Aí os caras foram analisando, e dali desencadeou uma investigação, né? Por que desencadeou uma investigação? Pô, peraí, eu não estou produzindo isso, né? Aí, quando descobriu a origem das embalagens, tudo, houve uma comunicação ao Ministério Público. Por que comunica ao Ministério Público? Porque isso houve vários tipos de crimes, né? Crime de falsidade ideológica, né? Crime do meio ambiente, crime de enriquecimento ilícito. Aí, nisso, tudo os promotores entram em ação. Então, aí teve, lá na questão da promotoria, teve tal do GAECO, teve tal do GAEMA, que vê isso. Por isso que deu todo esse furdúncio grande, né? Porque foram vários tipos de crime. E como que descobriram isso? Pela logística reversa, né? Infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe, o pessoal que falsificava o produto, eles não conheciam, né, o lance da logística reversa. E foi aí que eles foram pegos. Entenderam? Né? Outra coisa também, vocês já viram que alguns supermercados, sobretudo o Savenhago, você leva lá 2 garrafas PETs de óleo usado, óleo de cozinha usado, eles te dão 1 litro de óleo? Quem já viu isso? Sim, já vi, já. Né? Não é o Savenhago que está te dando Também aquele. já vi. É, tá vendo? Tá vendo, Carol e Lohane? Não é o Savenhago que está dando aquele litro de óleo de presente para nós. É a indústria do óleo que está dando. Por quê? Porque ela é responsável pelo o resíduo que o óleo gera. E o óleo é um grande poluidor de águas. Entenderam isso? A indústria, o que ela faz? Ela reembolsa o supermercado à medida que ele vai pegando o óleo usado. Tá? Então, isso tudo envolve a logística reversa. Tá? Aqui, ó, deixa eu. Ah, não, peraí. Vou compartilhar com vocês aqui. Ó, aí na lousa aí, né? Ó. Então, logística reversa é o lance do consumidor para o fabricante, né? Opa, não escreveu aqui. Do consumidor para o fabricante, né? O que acontece? Por que existe isso? Na próxima aula vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso no vídeo, né? Que eu vou postar. Existe uma política nacional de resíduos sólidos, né? O que são os resíduos sólidos? Nada mais, nada menos do que o nosso lixo, tá? Resíduos sólidos é o nosso lixo. E os resíduos sólidos, né, de acordo com a legislação, deixa eu pegar ela aqui para nós.
Estão vendo aí? Estão vendo, gente? Sim. Legal. E os resíduos sólidos, ó, tá vendo? Ó? A lei, o que ela estabelece? O lixo é de responsabilidade de todo mundo. Não é só de responsabilidade também das empresas, né? Por isso que tem essa questão, ó, vocês devem se organizar, vocês ponham lixo no lixo, ponham o vidro dentro de uma caixinha, né? Por quê? Porque existe uma intenção muito grande de pôr fim nos lixões, ó. Vai demorar muitos anos, acredito que nós nem vamos ver isso, mas existe essa intenção, né? Então, para isso, o que o governo faz? Ele criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Desde 2010. Essa política, ela dá incentivos fiscais, ó, para cooperativas de catadores, para que exista uma coleta seletiva e uma logística reversa, né? E para que tenha um Fundo Nacional do Meio Ambiente. Tá? E cabe quem fiscalizar isso? Né? A Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária é um órgão municipal. E inclui também educação ambiental. Tá? Então, o que acontece? Como que surgiu essa legislação dos resíduos sólidos? A legislação dos resíduos sólidos ela surgiu assim. Antes de 2010, lá nos idos anos 2000, né? 98, sobretudo, com algumas convenções mundiais, as empresas para exportar tinham que ser empresas com responsabilidade ambiental. Né? Então, as empresas viram que isso era legal e começou a fazer isso. Tá? Um exemplo que eu dou para vocês, que uma das primeiras empresas no Brasil a fazer isso, que eu, Juliano, saiba, foi a Natura. Tá? O que a Natura fazia? Ou faz? Primeiro ela vende para você o produto. Você vai lá, você compra um desodorante deles lá. Antigamente tinha um que chamava Sr. N. Muito bom, gostava muito dele. Então você compra o Sr. N. A sua próxima compra, você não vai comprar todo o conjunto. Você vai comprar só um refil do Sr. N. Com isso, o impacto no meio ambiente é muito menor. Entenderam? Aí a Natura também, o que ela faz? Ela construiu sua fábrica bem no meio de uma reserva, onde eles mantêm essa reserva. Então, o que vem? Aí as políticas mundiais vêm voltando para o meio ambiente, vem voltando para o meio ambiente. O Brasil abraça essa ideia e cria a lei dos resíduos sólidos. Então, a partir daí, o que acontece? Todos nós somos convidados a participar dessa legislação, né, dos resíduos sólidos. Nós, como consumidores, somos educados a não poluir. A empresa ela tem que cumprir uma legislação. Né? Ela é responsável pelo lixo que ela gera. Entenderam essa situação? Vocês não falam nada, meu. Sim. Daqui um pouco eu vou falar assim, ó, vocês têm que dar 10 mil reais para mim. Se vocês ficar quieto, acabou. Ó, aí o que acontece? Nós, como empresa, nós temos que organizar isso aqui, pessoal, ó. Os canais de distribuição da logística reversa, né? Então aqui eu estou vendo a Marcela faz alimentos, a Carol é bebida, não, a Carol é o site, né? O aplicativo, né, Carol? Isso mesmo. Ô, Carol, falando nisso, deixa eu abrir um adendo aqui na aula. Hotmart, Hotmart, Hotmart.
e fábrica de aplicativos. Pesquisa esses dois sites, que de repente você coloca o seu projeto em prática antes da hora, tá? É Hotmart, Hotmart e fábrica de aplicativos? fábrica de aplicativos. Que Tá? legal, Precisou muito de ajuda, obrigada. você pode me chamar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Bom, então a Carol é o aplicativo, a Lohane e o Everton as bebidas, né? Matheus, eu não lembro o seu. Qual que é o seu? Cara, Oi? estava me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. O microfone tá uma porcaria. O meu, Relaxa. o biomercado. Biomercado, que é um mercado sustentável. Também. Engloba mais coisas. Uhum. Ó, pelo que eu estou entendendo aqui, né? O do Matheus é o que mais vai gerar resíduos. Né? Então aí vem a pergunta para o Matheus, né? Para a Lohane, para o Everton e para a Marcela. Aqui, ó, o pós-venda a gente já sabe, né? Como é que é o canal. De imediato, se for alguma coisa errada, o cliente vai entrar em contato conosco, certo? E o pós-consumo? Como é que nós vamos fazer ou para trazer de volta o, o lixo que nós geramos ou para evitar que ele vá embora, que fique somente conosco? Ai, cara, eu posso dar um exemplo que acontece lá onde eu trabalho mesmo. Lá a gente paga uma empresa para recolher todo o lixo. No caso, como o acúmulo é muito mais caixa, essas coisas, papelão, eles vai recolhe o lixo reciclado. E no caso do óleo, tem uma pessoa que ela faz a troca, ela pega o óleo o velho e troca por novo. Daí acaba ficando elas por elas. Então já tem. Você viu, ó, já tem o caminho, olha que interessante, ó, já tem o caminho, né? Aí vem o lance dos outros, né? Do bar. Como é que nós vamos fazer? Vidro. Né? Além do vidro, copo descartável. Não sei se vocês vão ter copo descartável. Entendem esse lance da logística reversa? É, é muito importante também, pessoal, que vocês coloquem isso lá no. Como é que eu vou falar? Lá no. Ô, gente, nos slides também do projeto de vocês. Falar, nossa empresa ela tem a logística reversa, assim, assim, entenderam? Ó, olha só aqui um projeto de logística reversa, ó. A coleta, não, vamos começar aqui, ó. A compra, né? A coleta, ó, esse lixo aqui, ele não está, no caso do Matheus, ó, antes do lixo ir, já segura ele ali, né? E coleta. Aqui não, aqui ele tem que pegar ele lá no em loco mesmo. Tanto é que tem a praia aqui. Depois tem um recolhimento, né, uma separação, uma prensagem. Aí, sai daí, coisinha. Uma fundição, ó, né? Depois que fundiu, faz o lingotamento, ou seja, transforma ele em bolinhas, vamos chamar assim, bolinhas. Essas bolinhas derrete e faz a lâmina, né? Que são, né? Aí depois, ó, novas latas e o retorno para consumo.
Viram? Processo simples dependendo do produto. Papelão, alumínio, que mais que pode ser assim? Papelão, alumínio. Eu acho que o vidro também é dessa. Não, o vidro não. O vidro não é dessa forma. Eu não sei como que reaproveita o vidro, não sei falar. Né? Oi? O vidro reaproveita fazendo bolinha de gude? Ah, Marcela tá me falando aqui que o vidro reaproveita fazendo bolinha de gude. Legal, não sabia disso não. Hã? O Iberê fez um vídeo? Posta esse vídeo para nós depois, tá? Marcela é fã do Iberê. O Iberê, ele é meu concorrente. Ou também, olha lá, ó, criando, né, os receptores. Bom, aí voltando aqui, né, isso que é importante, ó. Nós temos esses canais. Por quê? Quais são as consequências para as empresas? Ó, dependendo o produto que a gente tem que reciclar, paga-se multa. Se isso não for reciclado corretamente. Entendeu? Ainda tem muita coisa que não está valendo, tá? Dependendo do produto. Então, nós temos que estar atento. Qual produto que a gente... Né? Dependendo também do produto, a gente pode sofrer algum tipo de processo. Tá? Quais produtos são esses? Pessoal, tipo, multa e, na maioria das vezes, multa e processo são esses produtos que já estão na lei, que devem ser reciclados, né? Lâmpada, óleo, pneu, bateria, pilha, o que mais? Eu falei pneu já, né? Produtos químicos, né? Então tudo isso tem um processo. Exemplo da questão de produtos químicos. Vocês já viram que no posto de gasolina, né? Deixa eu desenhar aqui, se eu sou bom para desenhar. Aqui é o posto. Aí aqui fica a bomba, né? Aqui fica as bombas assim, ó. E em volta da bomba tem uma canaleta, né? E em volta do posto inteirinho tem outra canaleta. Vocês já perceberam isso? Sim. Qual que é a função dessa canaleta? Toda a água que cai aqui nesse espaço, ela entra nessas canaletas aqui, ó, e vem para um reservatório especial de água a ser tratada antes de jogar no esgoto. Ela não pode ir para o esgoto direto. Entendeu? Sabiam disso ou não? Eu não sabia, não. Eu entendi. Tá vendo? Então são pontos. Isso é, cadê aqui o meu slide? Onde eu estava? Aqui. Isso é, ó, a questão do canal de distribuição pós-consumo, né? Por quê? Quando que cai água aqui lá no posto? Ó, a água lá no posto, ela cai aqui quando vaza do nosso tanque de gasolina, seja por erro nosso ou erro do frentista, quando limpa o nosso para-brisa. Então não é uma água limpa que cai aqui. Então ela tem que ser tratada para depois jogar na natureza. Certo? Ó, agora para encerrar nós vamos ver duas coisas. Só um minutinho que a gente já encerra.
Todo mundo vendo aí? Sim. No Brasil, são produzidos mais de 40 milhões de pneus todos os anos e aproximadamente 30% deles são reprocessados e recuperados para outros fins. Isso só acontece quando o descarte desse material é feito de maneira correta, o que envolve aí a consciência dos motoristas. Eu sempre deixo na borracharia mesmo, né? Para que ele dê o descarte do pneu, né? A gente confia que o borracheiro dê um bom destino para o pneu, né? Costumo deixar no lugar, né? Mesmo porque pneu em casa é complicado, né? Não tem onde guardar, e nem tem por que guardar também, né? Esta borracharia de São Leopoldo, por exemplo, localizada a 30 quilômetros de Porto Alegre, recebe cerca de 300 pneus usados por semana. O material é recolhido por empresas de reciclagem que garantem um destino adequado a eles. Nós procuramos conscientizar, né, as pessoas da importância de deixar esses pneus conosco ou com uma outra empresa que efetua o mesmo trabalho nosso, né? E as pessoas estão aderindo, né, estão abraçando essa campanha, essa causa. E para amenizar os efeitos nocivos para a natureza e também buscar novos materiais para produções, existem diferentes maneiras de reciclagem e reaproveitamento de pneus usados. Isso pode ser, por exemplo, pode ser moído e o pó utilizado em asfalto, né? E a gente já tem alguns trechos no Rio Grande do Sul utilizando asfalto com borracha. Depois, o próprio pneu, também hoje tem várias empresas desmanchando o pneu inteiro, né? Onde utiliza a parte de plástica, a parte de borracha, a parte metálica, né? E cada um com um destino adequado. Algumas empresas também já têm licença, né, para fazer, principalmente cimenteiras, né, para fazer a queima do pneu para aproveitar a energia. Outra forma de reaproveitamento de pneus é o processo de recapagem. O processo de recapagem é dividido em várias etapas, desde a coleta de carcaças até o recebimento de uma banda de rodagem. De acordo com a Associação Brasileira de Segmentos de Reforma de Pneus, o Brasil é um grande reformador de pneus, só perdendo para os Estados Unidos em termos de faturamento e volume. Nessa empresa, o processo descarta menos de 2% do número total de produção em resíduos de borracha. Hoje, eles são enviados para outras empresas que os reaproveitam para a fabricação de produtos, como calçados. Nós estamos querendo dar um passo além e estamos desenvolvendo processos para reaproveitar isso de novo na geração e na fabricação dos nossos próprios produtos. E para motivar ainda mais a reciclagem, é fundamental a chegada desses produtos aos usuários finais, os consumidores. Mas o problema é que eles ainda pesam no bolso. E os materiais reciclados não devem entrar na lista dos preferidos tão depressa. Não é o momento ainda, é difícil, né, em função da própria economia, mas isso deve criar uma consciência e a gente começar a realmente se importar, né, em utilizar produtos reciclados. Viu aí, pessoal? São ideias de negócios também, né? A gente pode
Como é que... esse aqui é o vídeo do Bolinha de Gude, né? Beleza. Valeu, Marcelo. Dá ideias para nós de... Como é que fala? Oxe! De negócio também, né? De repente, e aí? Posso montar uma empresa que recolhe pneu, né? Por que não? Eu conheço aqui em Franca um rapaz que ele recolhe pneu no Brasil inteiro. Ele sai de Franca, ele fica uma semana fora, sai subindo aqui, vai até norte, nordeste, né? Recolhendo pneu, chega lá, ele entrega num determinado lugar lá. Depois ele volta recolhendo pneu, chega aqui, ele entrega num determinado lugar. Então isso pode gerar para nós também situações de renda, um tipo de renda. Bom, vamos a um outro aqui, tá? Espera aí. Tá bem curtinho. A velocidade acelerada de lançamentos tecnológicos, motivada pela concorrência entre as marcas, resulta num acúmulo de aparelhos em desuso. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, para cada pessoa residente no Brasil, existe 1,3 celular disponível. O consumo desenfreado de eletroeletrônicos virou uma tendência. Mas será que as pessoas sabem como descartá-los da maneira correta? Costumo deixá-los guardados em casa, porque eu não sei corretamente onde botar eles, daí eles ficam sempre numa gaveta. Eu costumo guardar os aparelhos eletrônicos, porque meu irmão está na escola ainda, então nas gincanas eles acabam recolhendo os aparelhos. Muitos eu deixo dentro de casa mesmo, guardado em gavetas, armários ou depósitos, e os outros eu acabo colocando no lixo comum. Eu costumo jogar no lixo mesmo. No lixo comum? No lixo comum. São os lixos comuns que recebem boa parte dos chamados lixos eletrônicos. O termo é utilizado para qualificar equipamentos eletroeletrônicos obsoletos. Esses resíduos, que vão parar nos aterros sanitários, acabam contaminando o meio ambiente e a água, já que carregam substâncias tóxicas, como os metais pesados. E é aí que entra o problema. A pessoa sabe muito bem aonde que ela vai para comprar o equipamento e levar para casa dela. Ela não sabe o retorno, né? Quando aquele equipamento estragou ou ela vai trocar por um outro e ele está obsoleto, ela tem que devolver isso para um determinado local, que normalmente pode até ser a própria loja, né? É o que se está montando hoje com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E dali tem que voltar para o fabricante. No Brasil, recolher e dar destinação a produtos eletroeletrônicos descartados é uma responsabilidade compartilhada por quem fabrica e por quem comercializa. A determinação está prevista na Lei 12.305 de 2010, que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O processo de logística reversa despertou a atenção de uma fabricante gaúcha que produz placas eletrônicas. Localizada em São Leopoldo, a empresa assumiu o compromisso de enviar o material gerado para uma gerenciadora de resíduos. A gente tem que se preocupar com tudo que a gente gera dentro da empresa e para onde a gente está enviando. A empresa onde Fernanda trabalha conseguiu diminuir o impacto do que é descartado. Por meio de pesquisas, foi possível reduzir o tamanho das placas eletrônicas. Além delas, monitores e teclados em desuso também são destinados a uma empresa de Campo Bom. O material chega aqui, ele é separado, ele é pesado, ele é triado. A partir deste momento, o material que vai ser desmontado segue para as bancadas de trabalho, aonde o material, depois de desmontado, vai gerar diferentes matérias-primas para serem destinadas. Essas matérias-primas serão transformadas e é só a partir dessa transformação que a rede de responsabilidade envolvendo o fabricante, o comerciante e o consumidor é rompida. Um exemplo, o plástico. O plástico, depois que ele é separado, que ele é tirado todos os metais dele, ele vai para uma empresa que vai extrusar esse plástico, vai trabalhar esse plástico, vai transformar ele, então ele vai virar varetinha de sapato, fivelinha de sapato,
o ferro. O destino final é as usinas. Em 2013, a Organização das Nações Unidas lançou o Mapa Global de Lixo Eletrônico, que apontou o Brasil como o segundo país que mais produz esse tipo de resíduo na América Latina, 1,4 milhão de toneladas. Mas nem todo esse material pode ser reciclado pelos brasileiros. Os que são ricos em metais nobres e com potencial de ganho econômico e ambiental precisam ser exportados para países que possuem tecnologia avançada para reciclagem. As placas de eletrônicos são todas encaminhadas para a China e para outros países, né? Então a gente está vendendo um resíduo nosso, né? Um material nosso que depois volta como uma outra matéria-prima. Essa tecnologia tinha que estar sendo feita aqui no país. O mercado de reciclagem de resíduos sólidos no país ainda tem muitos desafios a serem superados. E, para isso, os esforços devem ser conjuntos, por meio de iniciativas públicas e privadas e da conscientização de indústria, comércio e consumidor. Os tributos, eles são um problema dentro da cadeia. Por quê? Porque não existe nenhum incentivo tributário para a cadeia de reciclagem. Hoje, da forma como se trabalha. Então, na verdade, o que a gente tem são impostos em cascata. O que resulta isso? Resulta num produto reciclado mais caro que o produto in natura. Então, isso é um grande entrave para a cadeia de reciclagem como um todo. Precisa haver a desoneração dessa cadeia para que o produto possa ser realmente absorvido pelo mercado a um preço competitivo, o que hoje não acontece. Viram aí, pessoal? Né? Por que não tem muito incentivo a questão do reciclar, né? O reciclar é até legal, vocês viram? É bacana fazer esse processo de reciclagem, mas porque a carga tributária é alta e o produto reciclado acaba sendo mais caro do que o produto... Oh, meu Deus! Do que o produto original, né? Do que o produto in natura. Duas coisas que eu quero mostrar para vocês, para a gente já concluir, é isso aqui, peraí. Depois, Marcela, a gente vê o vídeo, eu ponho ele lá na plataforma. Só um minutinho aqui. Tá? Isso aqui, pessoal, eu faço questão de mostrar para vocês até como um incentivo para eles, tá? Deixa eu só achar onde eu salvei. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, porque isso aqui é uma coisa que tem em Franca e ninguém sabe, né? Ou quem sabe são poucos os que sabem. Até, Matheus, você disse que lá onde você trabalha tem material a reciclar, né? De repente, conversar com eles, ver, até com essa empresa que recolhe, para ver. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, vocês já ouviram falar do SEI? Não. Não. Ó, o SEI é o Centro de Educação Integrado. É um órgão da prefeitura que faz o seguinte trabalho, nos contraturnos. Por exemplo, no turno da manhã, quem estuda à tarde vai de manhã para lá. Quem estuda de manhã vai à tarde para lá. E quem são os alunos do SEI? São pessoas com deficiência, entendeu? Né? E lá no SEI funciona uma reciclagem de papel. Então, aqui onde nós estamos, ó, esses alunos aqui, esses aqui são alunos meus lá do Senac, foram. Esses que estão sentados aqui, ó, além deles serem alunos do SEI, tá? Portadores de deficiência, pessoa com deficiência, eles são alunos do Senac também. Então, aqui o que eles fazem, ó. Ó, aqui eles, ó, tá? Eles pegam o papel, tá vendo, ó? Tritura o papel aqui, nesse coisa. Ó, estão vendo, ó? Põe lá. Depois vem para essas caixas aqui, ó,
Isso aqui nós estávamos aprendendo. No fundo aqui, ó, todos nós, eu que tirei as fotos, né? Mas todos nós fomos lá para ter aula com eles. Aí joga aqui nesse tamborzão. Ó, olha lá, ó. Isso aqui na mão dela, ó, da professora, é o papel reciclado. Aquele que a gente compra nas livrarias, ó. Olha lá. Todos aprendendo, ó. Aí eu posso falar que já fiz papel, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Então aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 3, quando dá? 27. 27 vezes 2, 54 folhas de papel, ó. Aí. Esse aqui é o cara mais bonito que tinha lá. Aí a pergunta é, né? O que que eles fazem? Aqui acabou as fotos. O que que eles fazem com isso? Vocês já viram aquela sacolinha surpresa? É que não tem nenhuma foto aqui, hein? Vocês já viram aquela sacolinha surpresa de aniversário? Já. Né? Então, eles, ó, quando, vamos supor, você vai fazer o aniversário de alguém e tal. Aqui, deixa eu achar um aqui legal. Ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo essa aqui do lado, ó? Essa aqui, né? Assim, ó. Assim, tá? Eles pegam o papel, reciclam, e do papel reciclado eles fazem isso aqui. Aí eles vendem, e a renda é dividida entre todas aquelas pessoas que vocês viram ali. Entenderam? É que assim, o legal é a gente ir lá, visitar, vocês verem o processo da logística reversa, verem a reciclagem e conhecer o trabalho. Né? Isso é Franca. Então, são coisas que... Como nós podemos ajudar? Né? Exemplo, se eu tenho uma empresa, eu posso incentivar, né, de 3 formas. Parte do lixo reciclado que dá para eles usar, mando para eles. Outra forma, contratando um deles. Como é que eu contrato um deles? Ou eu contrato para eles trabalharem aqui na minha empresa comigo, ou eu pago para que eles tenham o curso lá. Entendeu? E sempre que eu precisar de fazer uma lembrancinha, uma coisa, ir lá e comprar deles, ao invés de comprar nas livrarias. Entendendo? Outra coisa que nós temos em Franca, quer ver? Peraí. Aqui, ó. Vamos lá. Compartilhar com vocês de novo. Ó, estão vendo aqui? Essa foto aqui, tá vendo? Isso aqui, pessoal, são os internos
né, os assistidos lá pela Fundação Allan Kardec, pelo Hospital Allan Kardec. O que eles fazem lá? Sabe aquele serviço de reciclagem que vocês viram a empresa do Rio Grande do Sul fazer? Eles fazem, ó. Então, ó, quando você for descartar o seu produto eletrônico, né, leva lá no Allan Kardec, que eles têm, além deles dar o destino certo, eles têm como renda. Né? Aqui, ó. Ou vocês podem colocar uma coleta seletiva de lixo eletrônico na empresa de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Então, são duas situações em Franca que vocês podem, ao meu ver, né, se vocês quiserem, é claro, incluir no projeto integrador de vocês quando vocês forem jogar a questão da logística reversa pós-consumo e também questão meio ambiente. Certo? Certo. Bom, assim, meus caros, depois a gente não pode esquecer de ver o vídeo da bolinha de gude que a Marcela passou para nós, né? Tá aí no chat. Eu vou pôr ele também lá na plataforma. Não vamos esquecer disso. Não vamos esquecer de falar para os colegas quais foram as orientações do Senac, né? E não vamos esquecer de fazer as atividades. Beleza? Beleza. Perguntas? Beleza. Tem perguntas? Por enquanto, não. Então tá. Então, pessoal, assim a gente encerra a nossa atividade de hoje. Boa semana para vocês. E até na quarta-feira, né? Não, até na quinta. Quinta-feira. Obrigado. Beijo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Com Deus. Boa noite.